Olá, meus queridos, com muita alegria estamos aqui com palavra de sabedoria para a sua vida através da palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco. Eu quero te chamar a atenção para o texto de hoje, que está baseado no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: Depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais dos que aqueles que ainda vivem. É melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também eu vi aquele trabalho todo e toda destreza em obras que trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Essa aqui é a introdução do capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Esses dias nós vamos comentar um pouquinho sobre a continuidade desse capítulo. Eu quero te chamar a atenção para compreender o que estava acontecendo com o escritor na sua leitura de mundo, na sua leitura dos acontecimentos ao seu redor. O querido Salomão, a quem é dado os créditos da escritura do livro de Eclesiastes, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala da decepção que as pessoas têm quando estão oprimidas, quando estão debaixo de jugo, quando estão debaixo de sofrimento, e a falta de esperança que existe nessas pessoas quando não veem uma saída, quando não encontram uma perspectiva, quando não vê uma luz no fim do túnel. O capítulo 4 está mostrando como tudo debaixo do sol é na perspectiva puramente horizontal, numa visão puramente horizontal, como tudo debaixo desse sol, dessa terra, nesta vida, está sujeito a tantos encontros e desencontros, a tanta situação que muitas vezes traz dor, traz sofrimento, traz desesperança, em virtude da opressão que é feita, em virtude do descontrole, desequilíbrio nos relacionamentos, em virtude de tanta coisa ruim que acontece. O escritor, ao declarar essas palavras aqui no capítulo 4 de Eclesiastes, ele está enfatizando muito isso, a falta de perspectiva, de esperança para quem não tem um consolador, para quem não tem um apoio, para quem não tem uma ajuda, para quem não tem com quem contar. E é essa a grande argumentação do início do capítulo 4. É em cima disso que ele está começando a mostrar como o papel nocivo do opressor traz cada vez mais males, traz cada vez mais opressão, porque é opressor, né? É óbvio. É óbvio. A opressão vem do opressor. E quando ele faz isso, ele tira da pessoa a esperança, ele tira da pessoa a perspectiva, ele tira da pessoa uma visão de alguma coisa que possa ser solucionada. A ponto que, numa licença poética, aqui no versículo número 3, o Salomão cita, é melhor que uns ou outros, é aquele que ainda não é. Ou seja, era muito, diante de tanta coisa ruim, diante de tanta coisa oprimida na vida de muita gente, melhor do que uns ou outros é aquele que ainda não nasceu, aquele que ainda não chegou, que não viu nada disso, que não viu nenhuma dessas situações, porque é tão ruim esse tipo de situação, que num comparativo que ele faz, ele mostra que aquele que ainda não nasceu, aquele que ainda não viu nada disso, está em situação melhor, está numa condição melhor. Mas veja só, essa falta de perspectiva, essa falta de uma rota de saída, ela tem que ser contraposta. Ela não pode só simplesmente você mergulhar na dor, mergulhar na falta de perspectiva e ficar nisso. O escritor está fazendo uma constatação do fato de que quem está debaixo de uma situação de opressão, de dor, de sofrimento, realmente está numa situação ruim, realmente não está bem. Agora, ele nos está aqui também, através da palavra de Deus, quando a gente vai juntando a palavra de Deus através de uma leitura mais ampla, e não apenas de um texto, mas de todos os textos bíblicos, você vai percebendo que não é para que você fique nessa situação. A situação está ruim, você está debaixo de opressão, está debaixo de perseguição,
está debaixo de dor, está debaixo de angústia, o que é que está oprimindo você? É você mesmo que está se oprimindo? São os outros que estão lhe oprimindo? Ou é você que se sente oprimido? Que às vezes não é nem ninguém que está lhe oprimindo, é só uma leitura sua que está equivocada, que está errada. Dentro dessa perspectiva, a melhor saída é a busca do Consolador. Porque a ausência do Consolador, perceba isso por favor, é a ausência do Consolador que tira de você a perspectiva da esperança. É a ausência do Consolador que mostra para você um mundo cada vez mais pior, ruim, triste. E na verdade no mundo nós temos de fato aflições. As aflições são reais. Elas não são fictícias. Elas não são simbólicas. Elas são reais. Elas acontecem. Sempre vai existir alguém que será decepcionado e alguém que irá decepcionar. Alguém que será ferido e alguém que vai ferir. Sempre vai existir aquele que oprime e aquele que é oprimido. Entretanto, essa situação, ela pode ser enfrentada. E a primeira forma, dentro desse texto, dentro da análise do texto, que nos mostra que é possível isso acontecer, é através da existência do Consolador. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos mostra que o nosso Consolador é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse que ia para o Pai, ia voltar para o Pai, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês com o Consolador. O Espírito Santo, ele estará com vocês. Ele será esse paracleto. Essa palavra paracleto era uma palavra utilizada para os advogados que se apresentavam diante de audiências, diante de autoridades, ao lado de alguém que estava em algum julgamento, ao lado de alguém que estava sendo de alguma forma analisado. Esse paracleto era aquele que estava ao lado, pronto para defender, para apoiar, para ajudar. O Espírito Santo é o teu Consolador. Você está sem perspectivas? Você se sente assim? Rapaz, a minha vida, eu me sinto tão oprimido, eu me sinto tão debaixo de tantas situações difíceis, eu me sinto às vezes oprimido por mim mesmo, que acontece também. As pessoas se oprimem a si próprias, se oprimem quando se limitam, quando se depreciam, quando se machucam, quando se autocomiseram, elas se deprimem. Às vezes o maior opressor não é o outro, é você mesmo. Independente de qual seja a configuração que você está passando, eu quero insistir nesse dia, eu quero insistir nessa oportunidade. Clame pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que foi prometido por Jesus, que estaria conosco, pronto para estar ao nosso lado. É Ele que está agora, nesse momento, tocando em teu coração, te mostrando o teu pecado, te mostrando por que é que você está passando o que você está passando. Aliás, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma dificuldade que você passa, ela não é fruto senão de um contexto anterior, que é o próprio pecado. A existência de todas as injustiças, de todas as opressões, a existência de tudo isso é o pecado. É pelo pecado que a dor e o sofrimento entraram no mundo. É por causa do pecado que toda a situação de desequilíbrio na sociedade, nas relações e até mesmo para com Deus foram prejudicadas. O pecado é o grande causador de tudo isso. Mas o Espírito Santo, ele está ao nosso lado, o Consolador, para te convencer do teu pecado, para te mostrar exatamente o que é que precisa ser trabalhado e corrigido na sua vida, para que você possa ter esperança novamente, para que você possa ver a luz no fim do túnel, para que você possa ver a perspectiva de uma mudança real. Melhor, ele diz, do que muitos é aquele que ainda não é, porque talvez ainda não passou por nenhuma tribulação, por nenhuma luta, por nenhuma aflição. Entretanto, melhor do que tudo isso é ter o Consolador, é ter o Espírito Santo, porque mesmo diante da tribulação, mesmo diante da adversidade, você continua com a perspectiva da solução e da vitória. A perspectiva da solução da vitória é uma tremenda combustão dentro de você, é uma força, é uma catapulta, é aquilo que joga você para frente. Senão você fica enterrado na sua própria dificuldade. Senão você fica lá mergulhado nos seus próprios delitos e pecados. Senão você fica lá mergulhado nas suas próprias limitações. Senão você fica lá enterrado. E aí, o que é que você fez? Vai ficar nessa? Vai continuar andando dessa forma, dessa maneira? Derrotado, cabisbaixo, oprimido? Vai continuar assim? Você não precisa continuar assim.
O Consolador, o Espírito Santo, está hoje, aqui, agora, nesse momento, falando com você e dizendo para você: meu amigo, tem saída, tem jeito, levanta esse olhar, olha mais para frente, não olha só para o seu umbigo, não olha só para você próprio, que talvez você tenha dificuldade de perceber o que está ao seu redor quando você passa a olhar só para si. Olhe ao seu redor, olhe para mais longe, olhe para mais distante, olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para o que vale a pena, olhe para o que edifica. Essa é a palavra que eu tenho hoje para você. É isso que eu quero compartilhar contigo hoje. Na perspectiva difícil, a leitura de Eclesiastes, capítulo 4, é uma leitura densa, é uma leitura pesada, porque fala muito da dor, do sofrimento, da perseguição, da opressão, mas também mostra uma perspectiva, a perspectiva de quando tem existência de Consolador, tem perspectiva de mudança, tem saída, tem jeito. Convide o Espírito Santo para estar com você. Convide o Espírito Santo para estar na sua vida. Convide o Espírito Santo para estar dentro de você. Diga comigo agora: Senhor Jesus, eu recebo a Ti na minha vida como meu único e suficiente Salvador. E eu recebo a presença do Teu Santo Espírito, que foi prometido por Ti, que estaria comigo em todos os momentos. E através deste Consolador, eu alimento a minha alma para conquistar a vitória da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Saia da opressão, saia da dor, saia da dificuldade, não mergulhe nela. Tire as lições que você tem que tirar. Aprenda o que você tem que aprender. Passe pela prova que você tem que passar, mas não fique nela. Passe por ela. Não permaneça nela. Ultrapasse ela. Vença todas essas situações. Há perspectiva, há saída. O Consolador está do nosso lado. O Consolador está ao teu lado para te ajudar. Que Deus te abençoe, que a tua vida continue firmada em Cristo Jesus, que todas as circunstâncias adversas você vai conseguir enfrentá-las, superá-las e vencê-las no nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.